Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Destravando, o podcast de quem vai além. E hoje, pessoal, nós temos o prazer de ter convidado Renata Costa. Ela que é influencer, cantora e vai estar aqui compartilhando um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória, sobre a sua história. E seja muito bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a vocês pelo convite e olá para vocês de casa. E vamos lá, podem fazer perguntas, vamos responder, vamos ser tudo aqui sem filtros para a gente poder destravar realmente agora o que vocês perguntaram, eu estou falando. Bora lá, na lata. Show de bola. Hoje a gente quer saber um pouquinho de como tudo começou, né? A Renata, ela veio... Preparar para mim. Você passou pelo mundo CLT, já percebeu que esse mundo da música já despertou desde cedo? Como foi essa descoberta para você e dar início a essa jornada? Então, bora lá começar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Meus pais são agricultores, eu sempre morei no sítio, então meus pais são agricultores, então a gente tinha que trabalhar também, ajudar na roça, né? Aí lá a plantação é fumo aqui, em Arapiraca a plantação é fumo, né? Tipo, as pessoas sobrevivem Tem outras plantações, sim, como a mandioca, milho, mas o que prevalece é a plantação de fumo. E a minha família sobrevive da plantação de fumo. Hoje, meus pais não mais do fumo, né? Porque meu pai tem uma oficina de moto. Ao longo do tempo, ele fez cursos e tal, e foi para a área da mecânica. Mas até lá, ele trabalhou muito com fumo. Enrolando fumo, plantando também. Uhum. E aí, a gente tinha que trabalhar desde cedo. Só que minha mãe sempre quis ser professora. Então, ela incentivou a gente a estudar. Não queria que a gente tivesse a mesma vida, né? De ir para a roça. Então, queria que a gente estudasse. E ela fez de tudo. A minha irmã é formada. Meu irmão não quis, foi a opção dele. São quantos irmãos? Somos 3. Um homem e 2 mulheres. E meu irmão não quis, ele queria para esse lado do empreendedorismo. Ele hoje é mecânico e também trabalha com a venda de peça de moto e tal. Vende moto também, tipo, eles negociam essa parada de motos, né? Aqui em Arapiraca? Lá mesmo no sítio. Tipo assim, eles compram, né, e tal, reforma, vendem. Massa. Então, eles vendem, trabalham na área de motos, mas eu sempre quis ser cantora. Eu não sei de onde foi que surgiu, minha gente, porque na minha família, eu acho que só existe meu primo, que é músico, e um outro primo nosso, que é músico também, cantor, mas não tem nenhum cantor na família, assim. Eu fui a primeira. Ousada, né? Foi. Eu acho que só se foi algum antepassado aí que eu não conheço, né, que eu digo, rapaz, ninguém da minha família gostava dessa parte da música, de cantar. E eu vim, e eu disse, eu quero ser cantora. Minha mãe, onde é que tu tem talento pra isso? Mas brincava, porque, tipo, de onde vai surgir essa ideia de ser cantora? E eu sempre quis ser cantora. E aí eu comecei a cantar na igreja. Por conta própria, eu fui pra igreja, eu queria cantar na igreja, tipo, não era só porque eu queria ir pra igreja, sabe? Era porque eu queria cantar, fazer parte daquilo. E aí eu comecei a cantar na igreja. E a minha mãe não gostava dessa parte de viajar, até porque aí os grupos de jovem tinham, né, essa coisa de viajar para outras cidades. Realmente. E a minha mãe sempre foi muito medrosa. Então, sempre me bloqueou muito com relação a isso. Até porque essas crenças do pessoal do sítio, tipo, não pode sair, não pode aquilo. É muito naquela rotina, preso. Né? Era muito preso. E eu, ousadíssima, eu não quero saber, eu vou. E quando eu completei 16 anos, eu comecei a receber convites na escola para ir cantar. Mas aí eu dizia para minha mãe, ela, jamais tira essa ideia da sua cabeça que você não vai. E aí eu cantava só com a galera da escola, participava daquelas competições da escola, que tipo de turma, né? Aí tipo tinha as competições de talentos. Aí alguém tem que mostrar o talento. Aí uns iam dançar e eu ia perguntar para cá o microfone que eu vou cantar. E eu era ousada, cantava. E aí ela não deixava eu cantar e eu ficava só cantando em casa. Aí um amigo disse, vamos gravar um CD no Escondido. Eu fui gravar o CD no Escondido. Nesse dia nós ficamos sem ônibus, lá nas Batingas. Caramba! Sem ônibus. Aí ia passando um homem, que era o seu João. Acho que o seu João do sindicato, que ele era vereador. Aí o seu João ia passando, vocês vão pra onde? Eu e mais 3 amigas que, tipo, tinham ido tinha comigo. Quantos anos? Eu tinha uns 16 para 17. Eram uns 17. E a mãe nem sabia onde eu estava. Eu disse que ia tomar um sorvete com as meninas no Cunha, ia pra escola. Era os pés de a gota. E aí foi quando eu gravei esse primeiro CDzinho, né? Assim, que era com playback. E
E aí começou essa despertar. Não, eu quero cantar em banda, eu quero cantar em banda. Mas eu só vim cantar mesmo aos 19. Eu comecei a trabalhar... Eu já trabalhava na escola também vendendo trufa. Eu era empreendedora também. Independente de querer essas coisas, mas eu vendia trufa na escola. Eu era amiga, o negócio era... Vamos trabalhar para ter as coisinhas desde cedo. E aí foi quando, aos 19, eu estava trabalhando numa loja de peça de motos, que inclusive foi meu pai que conseguiu para mim, que era Moto Show, e eu trabalhei só... CLT foi só nesse período mesmo, e não durou nem um ano. Eu acho que eu só fiz manchar a minha carteira mesmo, porque quando eu estava lá trabalhando, foi quando eu entrei para uma banda para cantar. E aí eu comecei a cantar nas noites. Minha mãe ficou super puta da vida, porque, tipo, não queria. Minha filha vai se perder, porque na cabeça dela o mundo ia acabar conhecendo o mundo e, tipo, isso... Ia se desviar do caminho. A minha mãe tinha um conceito de que, tipo, as pessoas do sítio achavam que cantora, pessoas que trabalhavam, dançarinas, cantoras, elas iriam se perder mesmo, assim, ia viver aventuras... Porque o pessoal vê, assim, como um pessoal boêmio, né? Vai virar aquele pessoal boêmio, aí vai se envolver com droga. Droga, já pensa logo nessas coisas, bebida, droga e... Eu dei um susto nos meus pais quando eu era mais novo. Eu entrei numa banda de rock. Foi. Eu era guitarrista. A pessoa não deixa de ser, Não, mesmo. nunca deixa de ser. E aí, quando eu falei pra minha mãe, ela, meu Deus. Eu não nessa acredito, não. época eu só ouvia, já era um surto, porque eu só ouvia, aí andava com a camisa do Linkin Park. E do rock ainda mais, a galera do rock. Oxi, na igreja. E olha que eu era professor. A galera do rock é demônio, é não sei o quê, entendeu? Já tem essa visão, já tem essa visão. Até essa semana, eu tava falando pra Lucas. Olha, essa semana agora... Ela andando comigo no carro, eu falando, e a Liz, né? E eu falando, tio, tá legal a música, tu viu que ela ficou... Eu falei, e daqui a pouquinho ela tá gostando de rock também. Ela, Deus me livre. E a música que eu gosto é amo. Malta, NX0, o Charlie E aqueles Brown. mais pesado. Não, esse não, mas só que eu pensava que rock era só isso. Era, não. Tem um monte de... Meu tio tem 50 e poucos anos. Ele mora em São Paulo e ele é fanático por rock. Ele anda de All-Star até hoje. Quando ele veio pra cá, ele disse, eu vou com o quê? Eu vou vestir o quê pra gente sair? A gente ir num barzinho. Aí eu disse, lá vai tocar sertanejo. Ele disse, mas eu posso ir de All-Star? Eu disse, pode sim, tio, de bermuda, de All-Star. Quando a gente chegou, todo mundo olhou. E ele de regata, ele... Não tem nada de tatuagem de brinco, essas coisas. Porque, geralmente, quem é roqueiro gosta também dessa vibe. Mas ele gosta de usar o estilo dele. Ele disse, cara, eu posso ser quem eu quiser ser. Exatamente. Entendeu? Qual o problema de gostar de coisa? lugar. E puxando um pouquinho essa discussão para o que a gente acabou entrando, que é, tipo... as pessoas hoje, elas são muito julgadas, às vezes, por escolhas, né? Sim. Tipo... Eu tenho certeza que até hoje você é julgada por ser cantora. Agora não mais, mas tem uma visão. Tem uma visão, sempre tem aquela Sempre visão tem, boêmia, mas... Tem, existe. Né? Principalmente quando eu estou no palco. As cantadas, viu? Depois, tipo, de pessoas que acham que a gente... Vamos, Tem o direito de... eu sei, como assim? Eu não entendi. Tipo, porque realmente ainda existe um olhar que para a mulher, por ser mulher principalmente, né? Infelizmente, ainda existe muito isso de a mulher ser vista como um objeto de uso, vamos dizer isso. Sim. E aí ele não tem um certo respeito. Claro que hoje a gente conseguiu vários direitos, várias posições que a gente nem imaginava, e graças a Deus a gente chegou a uma posição da gente se posicionar e dizer, me respeite, eu preciso ser vista e respeitada, mas ainda estamos bem distantes. E se não respeitar por bem, é só pegar o microfone igual as cantoras fazem. Tá. Mas ainda existe muito, sabe? Porque gera um desconforto da gente estar ali cantando, receber um comentário, que nem eu estava cantando numa festa infantil, passou um bêbado, e a gente estava no trio. Até nessa rua aqui, que era até a festa da escola aqui do Castelo. Passou um bêbado e o bêbado olhou e falou uma coisa absurda. Eu vi pelo labial, eu e a minha amiga também. Eu fingi que não tinha visto, mas eu disse, poxa, tá vendo? Desnecessário. Que desnecessário. Uma festa infantil, a gente tá aqui brincando e tal. E a pessoa falando, deixa você um pouco desconfortável, constrangido, mas eu disse, não, deixa pra lá.
engole a raiva, Foca de engola. novo. Mas deu vontade, que nem Luana falou, de dar uma microfonada na cabeça. Mas é só vontade, né? Para não ser preso, né? Não perder o réu primário. Quando você realmente teve essa virada, tipo, você passou o tempo no CLT, né, que você falou, e depois você saiu para começar com essa banda, Sim. né? Eu tenho certeza que nesse período houve dúvida, você realmente olha assim, viu a oportunidade e já abraçou, porque eu vejo tanta gente que às vezes vê a oportunidade de algo que ela realmente quer, né? Mas por estar confortável, ou que nem muita gente fala, né? Tem o garantido certo, a estabilidade ali, e você fica em dúvida, né? Que na verdade, para mim não existe estabilidade, Sim. né? Ou o avião está subindo ou está descendo, Sim, sim. né? Então, isso aí aconteceu como para você? Bem, eu trabalhava, mas eu não gostava do que eu fazia, né? Porque eu sou alma artista do povo, ela quer estar no meio do povo. E aí, a minha mãe queria que eu estudasse. Então, foi quando eu passei no Enem também, nesse período. Porque até então não me atrapalhava tanto cantar e trabalhar na loja, porque era mais à noite e tal. Só quando eu precisava sair cedo, nos sábados, para viajar. Mas pesava um pouco nessa parte do final de semana, que às vezes eu não podia sair, né? Ele não queria, o dono não queria que deixar a gente sair, tipo, meio-dia. Tipo, eu preciso viajar cedo para uma outra cidade. Não queria deixar, mas às vezes ele deixava. Essas viagens eram na banda que Na você... banda, isso. Na banda aqui de Arapiraca. Logo quando eu comecei. Aí, nesse período, eu passei no Enem. Aí, minha mãe sempre me pressionou muito para estudar. Então, é uma coisa que ela já sabe, a gente já tá em paz com isso, porque precisa estar. Mas, assim, isso foi algo que foi muito ruim para eu, como mãe e filha. Foi algo muito ruim, porque eu batia muito de frente com ela. Eu queria fazer as coisas que eu queria do meu jeito. E eu recebi uma pressão muito grande da minha mãe, que era para mim estudar. Se fosse para mim seguir o que a minha mãe queria, hoje eu seria professora de pedagogia. Seria pedagoga, porque ela sempre quis que, tipo, vai ser bom para você e tal. Pedagogia nunca vai faltar trabalho. E eu entendo por quê. Ela tinha muito medo da gente não se formar, da gente realmente não conseguir se formar, da gente chegar a um momento, viver a vida como ela, que deixou os sonhos dela pelo casamento, pelos filhos. Na época, pelos meus avós, que... Histórias e histórias, né, de família e tal. Ela era professora na época daquele Mobral, que na época não era EJA, era Mobral que chamava. Mobral. E aí ela era professora. Então, se a minha mãe tivesse seguido e continuado, hoje ela poderia ter sido uma professora infantil, porque naquela época você não precisava de muita formação. Você depois fazia uns cursos, umas coisas a mais para você ensinar e poderia ter conseguido. E aí ela tem essa coisa, né, que ela queria que a gente estudasse. Minha irmã terminou o curso de biologia na UFAL e eu tinha passado no Enem para química. Só que eu não queria química. Eu fiz porque foi a minha segunda opção do Enem, que naquele negócio de segunda opção, e eu passei. E eu disse, por que não tentar? E eu posso tentar educação física, que era um curso que eu queria. Sim. Mas quando eu comecei a estudar, na época eu comecei a ser voluntária no abrigo, e aquela coisa com as crianças me fez, tipo, eu poderia fazer serviço social, eu poderia fazer psicologia, algo que eu trabalharia nessa área. Então, foi quando eu comecei a estudar e conciliar cantar. Só que aí, no período da faculdade, eu fiz 2 períodos, e eu fui chamada para ir para o Conde do Forró, lá em Fortaleza, que ia viajar para Fortaleza. Estava começando a decolar lá em Fortaleza. E aí o dono disse, venha e tal. Eu disse, como é que eu vou? E aí eu já tinha mudado de banda, já estava no Forró Delas, que era daqui da cidade. Era 3 cantoras e eu tinha sido chamada para o Forró Delas e eu estava com as meninas. Só que tinha parado a banda estava muito parada, porque aqui em Arapiraca, vocês sabem, não tem muito espaço para festas. Exato. Não tem. Então, assim, a banda ia tocar onde? Tocava, às vezes, em bares como tinha o Gota d'Água, lá em Palmeira dos Índios, que eu não sei se reabriu, acho que reabriu, mas, tipo, passou muito tempo parado. E, na época, ele estava para fechar o Gota, e a gente ia tocar lá. Era o lugar que a gente tinha para tocar, o Gota d'Água, o Pirá. Aí tinha o outro, que era o Labaredas, que depois passou a ser um outro... Eu já sou do Então, era... para frente. Era do outros... Só esses lugares. Então, não tinha festas, tipo,
prefeituras, essas coisas. A gente ainda estava entrando, então a banda deu uma pausa. E aí foi quando eu fui chamada para o Conde, e isso foi tentador, porque, tipo, ir para o Conde do Forró com eles para Fortaleza, aí ia cantar lá no forró, numa casa de show chamada Casa de Forró. Ia ser a gente, Limão com Mel e outra banda lá. Aí tentou, né? Ele me chamou, era numa virada de ano, de 2014 para 2015. Aí eu, e agora? Poxa, o que é que eu faço? Eu vou mentir. Aí a minha amiga da banda do forró delas, eu disse, se eu for, tu me ajuda a mentir para minha mãe. Eu vou dizer que eu vou viajar com o forró delas. A gente vai precisar ocultar ela aqui do podcast. Não, a mãe já sabe isso tudo. Nesse período aí ela já descobriu, já deu gato. Já era. Aí, nisso, ela disse, tudo certo. Aí eu fui. Eu menti. A Márcia, minha amiga Márcia, foi ela que me colocou nesse mundo da música, porque ela sempre acreditou muito em mim nessa questão. Foi ela que me deu o nome de vulgo Renata Só Sucesso. E nas palhaças também. Foi ela que me colocou. Ela sempre acreditou muito nessa coisa da música comigo. Tipo, não, você tem que... Você é sucesso, você já é sucesso. Me colocava, me jogava para as bombas, dizia, vai lá animar essas crianças. E eu digo, mulher, eu não consigo. Ela, você consegue sim, eu boto fé em você, vai-se embora. E, então, acho que a gente precisa também de amigos na vida da gente que nos impulsionem, né? Claro. As pessoas que estiverem do nosso lado são pessoas que a gente... que estejam para nos impulsionar, não aquelas pessoas que digam que vai dar errado, vai dar errado. Pelo amor de Deus, essas pessoas saia de perto, que aí realmente vai dar errado, porque você está ouvindo pessoas que não era para ouvir. E a Márcia mentiu para minha mãe, disse, Dona Rena, ela vai para Fortaleza com a banda do forró dela, não sei o que. Mentira, poxa. Não era. A Márcia foi me buscar meio dia em ponto para me levar na rodoviária. Na rodoviária, eu ia para Maceió para a gente pegar um ônibus na rodoviária de Maceió para ir para Fortaleza, porque a banda não tinha ônibus, a banda estava começando a estourar em Fortaleza. E aí eu só conhecia um dos cantores e o dono pelo Facebook. Tipo, não conhecia pessoalmente, gente. Ele foi-se embora. Eu fui-me embora. Fui-me embora. E aí eu fui... A mãe chorou tanto nesse dia. Aí eu fui o caminho todo chorando, culpada. Eu digo, puxa vida, e agora? Se aconteceu alguma coisa... Ela descobriu nesse meio tempo aí? Não, aí quando eu cheguei lá, aí eu fui dando, né, sinais que, tipo, no caminho. Tô vivo, tô indo, chegando. Quando a gente chegou lá, aí eu disse, olha, eu tenho uma coisa para dizer. Quando a gente estiver no programa na TV Diário, a senhora sintoniza para a senhora assistir e tal. Aí ela sintonizou, isso era um sábado. Aí quando ela sintonizou, que não era, cadê a Lani, cadê a Cicinha? Oxi, Renata, tu não disse que ia com o forró delas. Eu, mãe, eu menti. Eu tô com o conto do forró. O meu pai achou o máximo, entendeu? Tipo, tá passando na televisão, ele achou o máximo. Eu achei que ele ia me enfejar com a minha cara, ia arrasar com a minha mãe. Mas, tipo, ele achou o máximo ter uma filha cantora que tava em Fortaleza. Massa. Bem, na época, o pessoal, os cantores de aqui de Arapiraca, tipo, um monte de cantor, tipo, mandando mensagem pra mim e tal. Pessoas que nunca me notaram, né? Eu, e tal. Aí é engraçado porque sempre que você está num degrau a mais, as pessoas elas vão lhe observar. Mas basta você descer um pouquinho, as pessoas vão lhe criticar de novo, vão voltar a descer a madeira em você de alguma forma. Então, é isso. É por isso que eu disse, selecionar as pessoas que estão sempre ao seu lado, para, no bom, aquelas pessoas que querem se aproveitar do seu bom momento, querer se aproveitar de alguma maneira, né? Então, é isso. Hoje eu sou bem mais seletiva. Hoje eu sou muito seletiva quanto a isso, mas sempre fui muito ingênua. A Ana já pegou ainda também um pedaço dessa parte, né? Fui bastante ingênua em muitas coisas, em acreditar em amizades, em fazer coisas por pessoas que, tipo, poxa, em tentar colocar pessoas em bandas e depois receber... O feedback, porque o feedback volta para você. Sim, porque e depois... Você, indicou, né? Você bota o seu nome. Mas não disso. Depois receber ingratidão, entendeu? Saber que a pessoa falou mal de você, saber que a pessoa nunca faria o mesmo por você. E tudo bem. Mas é isso. Lá em Fortaleza, passei, a gente foi, voltou, então estava tudo bem. Mas acontece muita coisa nesse meio da música, porque quando a gente está no palco, é muito bonitinho, é muito lindo passar na televisão, é muito bonito você dar entrevistas e tal. Só que o por trás é muita coisa que acontece. Os bastidores. Os bastidores. Aconteceu muita coisa de, tipo, a outra cantora que estava na banda... Eu nunca falei disso, né? Vou falar agora. Mas, tipo, a outra cantora que estava na banda, eu acho que se sentiu incomodada. Eu respeito a opção sexual dela, não tenho nenhum problema com isso, mas, tipo, ela começou a me incomodar quanto a isso. Tipo, me assediar. E isso começou a me incomodar. Isso virou um incômodo.
Eu nunca falei, porque eu acho que eu sempre tive medo de falar, e tipo, porque ela estava na banda, né? Porque a banda estourou depois. E aí, poxa, se eu falar disso, as pessoas vão achar que é recalque, que é isso, mas não é. Mas sim, me incomodou. Me incomodou. Então, por trás aconteciam muitas coisas cabeludas que, tipo, não cabe falar agora, porque, tipo, é muito pesado. Mas acontecem muitas coisas e que, tipo, me fizeram despertar. Poxa, se não for para mim, eu disse, Deus, se não for para mim, me tire daqui. De alguma forma, mas se for também, que eu seja sábia para me encarar. Foi bom, porque a experiência foi muito boa. Eu acho que eu aprendi muitas coisas e foi eu vivi coisas. Até hoje tem muitos fãs de lá, de Fortaleza, que ficam mandando mensagem. O pessoal de lá era muito, assim, quando eles são seu fã, eles são mesmo. Fizeram uma tatuagem com o nome Só Sucesso, uma menina Foi fez. mesmo? Foi, até hoje ela fala Que massa. comigo. E criei, assim, um vínculo muito grande com o pessoal de lá. Criei muitos amigos em Fortaleza, até hoje tenho muitos amigos. Mas o que aconteceu foi que o dono da banda, ele vendeu a banda, tipo, assim, fez uma parceria com o Tony Guerra. E o Tony Guerra queria que o filho dele, Tony Guerra do Forró Sacode, queria que o filho dele fosse o cantor principal, né? Então, eu e o Carlinhos fomos chutados para fora, assim. Ele não tirou a gente da banda. Ele só disse assim, vocês não vão participar da capa do CD. Sendo que o Carlinhos estava no início, desde o início. E aí, o Carlinhos não tinha o que fazer, porque ele só trabalhava com isso. Eu não. Aqui em Arapiraca, eu poderia voltar a trabalhar e estudar. E eu não aceitei. Eu disse, não, porque eu vou ser uma segunda opção para quando vocês precisarem ficar nos bastidores de tudo e tal, cantar, mas não aparecer na capa do CD. E aí eu disse, não, eu prefiro sair. Aí eu fui chamada que você não é humilde, você tem que começar de baixo. Eu disse, não, mas aí, de repente, eu estava como cantora. Agora eu estou como uma pessoa que não vai aparecer na capa do CD. E não dá, eu preferi voltar. E quando eu voltei pro Forró Delas. Aí eu voltei pro Forró Delas aqui. E aí eu voltei a estudar. Voltei a fazer a faculdade. Foi quando eu consegui a reopção para estudar em Palmeira dos Índios, em serviço social. E até então eu não estava trabalhando, né? Eu só estava cantando na banda. Só que cantar, gente, não ganha dinheiro, viu? Não ganha dinheiro, assim, pelo menos só se você tiver uma agenda muito boa e tiver um empresário que, tipo, você vai ganhar um salário X por mês e tal, ou o dono da banda disser, não, você vai ganhar um salário e a gente vai tentar manter a banda e tal. Mas não ganha se você for receber por cachê, gente. Não vai. A não ser que você tenha uma agenda, como eu falei, uma agenda muito boa por mês, que você toque todo final de semana, que você toque várias festas. Aí sim. Mas não é bem assim. Porque... Existe muita ilusão, né? No São João, tudo bem que você vai tocar muito, aí tipo, faz um acordo ali, o dono da banda faz um acordo com você. Ou se você é o dono da sua própria banda, você vai ganhar bem. Mas não ganha, gente. Até o negócio realmente dar certo e você ter uma agenda boa, não é bem assim. É babado louco. Aí você tem que trabalhar. Estourar de verdade para... Aí eu fui estudar, consegui uma bolsa lá na UFAL, então eu consegui começar a me manter e estudar, só que tipo, eu não estava feliz. Aí depois eu comecei a namorar com uma pessoa que era da mesma banda e foi aí que tudo desandou. Aí foi aí que o babado foi louco. Aí foi aí que a loucura da cabeça começou. Porque tocava na mesma banda que eu, só que ele não tinha ciúmes. Tipo assim, eu sempre fui muito espontânea, sempre fui muito doida no palco, de cantar, de brincar, de falar com as pessoas. E isso começou a gerar um ciúme, né? Tipo, essa roupa tá curta, isso não tá legal e tal. E começou aqui, ó, eu acho que cantar é sem futuro. Essa banda é sem futuro. Cantar não dá dinheiro. Você tem que estudar, você tem que fazer alguma coisa e tal. E aquilo, a pessoa, como eu já falei e repito, a pessoa que está do seu lado, ela tem que ser uma pessoa, seja amizade, seja a pessoa que você está se relacionando, tem que ser uma pessoa que agregue na sua vida, que realmente admire quem você é. Que admire quem você é. Porque de nada adianta você estar com alguém que não admire quem você é. Vai chegar uma hora que ela vai começar a ver defeito em você e você pode acreditar que isso é verdade. E aí você vai realmente deixar de ser você. Sim. A não ser que você seja muito... uma personalidade muito forte e diga assim, Ney, você não vai me mudar, não. Mas eu estava ainda
criando a minha personalidade. Como a gente tinha falado, minha família é de uma família... Eu sou do sítio e tal. Então, assim, mesmo que eu fosse ousada, que eu sempre disse, nenhum homem nenhum vai me mudar, não sei o quê, eu não quero me relacionar. Mas chega uma hora que se você... Na hora do amor, da paixão, aquela coisa toda, a gente cega. Poxa, então você tem que ter uma personalidade muito forte para dizer assim, não, se sai que eu me amo mais que tudo. E a gente... Como mulher, eu digo isso, a gente não aprendeu a se amar. A gente, desde pequena, a gente aprendeu que a gente precisa ter alguém para nos proteger, para casar, para ter filho. A gente criou essa coisa na nossa cabeça, criaram que a mulher foi feita para casar, para ser dona de casa, para ser filho. Se você não faz isso... Hoje eu tenho 32 anos. E aí... Para achar quem faça isso... E aí as pessoas... Tipo, você vai casar, não? Vai ficar para titia. Gente, eu já sou tia de 3, 4. Então, assim... Tirem isso da cabeça de vocês. Quando eu achar que... Não perdi nenhum braço, nenhuma perna. Né? Então, como mulher, até eu me encontrar... Hoje eu admiro. Hoje eu me olho e digo, puta que pariu. Tipo, realmente sou uma mulher que eu tenho... Onde eu moro, eu tenho sido referência para muitas outras. Mas, para chegar aqui, o babado foi louco. Porque a gente enfrenta muitas coisas, muitas críticas. E... muita coisa, muita fofoca, muita coisa em lugar pequeno. Um povoado que eu moro não é tão pequeno, é um sítio, mas não é sítio mais, é um povoado muito grande e extenso. Então, tudo que acontece... E hoje, esse negocinho aqui é uma coisa que todo mundo está compartilhando, tá? Informações. Mas aí foi nesse relacionamento que eu parei de cantar. Parei de cantar e fiquei só na faculdade. E eu adoeci porque era algo que, como eu disse, a alma artística, ela precisa se alimentar. Quando você gosta disso aqui, de estar fazendo o programa, o podcast, estar nas câmeras, se tira você disso, Lucas, você adoece. Adoece, porque é algo que você ama fazer. Se tira a Luana da comunicação... nem vem. Dessa parte de estar no meio do povo, de se comunicar, de fazer amizade com outras pessoas, de estar conhecendo gente, você adoece. Porque daí chega da vontade de chorar, só de imaginar. Não, é o que eu amo. Entendeu? As coisas que você gosta de fazer. Se tirar você do que você realmente... É do seu habitat natural. Isso é o meu habitat natural. Eu gosto dos Faz parte palcos. da sua essência. Você adoece. E aí eu comecei a sentir, só que, tipo... Eu não sabia o que fazer, eu não sabia sair daquela situação. É muito estranho, porque você não consegue sair da situação mesmo sabendo que você não está feliz. Você parece que perde o brilho, que perde as perspectivas de vida. E eu preciso estudar, eu preciso terminar essa faculdade, porque agora o tempo está passando e eu sentia aquela necessidade de, tipo, o tempo está passando, eu estou ficando velha. Isso eu com 23 anos. Eu estou ficando velha e isso, aquilo. E se eu terminar esse namoro agora, eu vou encontrar outra pessoa quando? E tal. E eu, meu Deus, que desespero. Hoje eu me olho do que desespero da poxa. E eu tava doida, era. Ninguém tinha nenhuma amiga para me dar 2 tapas na cara e dizer, e acorda pra vida. Hoje eu sou essa amiga, mas hoje eu sou essa amiga. Então, eu acho que valeu a pena ter passado por isso. Porque hoje eu digo, acorda pra vida, Luana. Quando acontece alguma coisa que ela vai me contar. E eu sempre dizia, Luana, tu é uma mulher bonita, inteligente. Tem tanta coisa para acontecer ainda, tanta coisa boa. Sai dessa situação, se livra disso, sai disso, porque pode ter certeza que quando você se livrar de coisas que não são para você, outros caminhos vão surgir muito melhor. Mesmo que doa você fechar aquela porta, mas vai abrir uma porta muito maior para você. Mas ciclos... E esse podcast é um pouco difícil para mim, porque a Renata, ela que assistiu o meu parto, tudo ela que contando a história, eu lembrando, né, de tudo, disse, cara, esse podcast vai ser... Porque vai para uns 5 anos já que a gente se conhece. Não, tem 4 e um pouco. Quase 5, E aí, eu peguei algumas fases da vida da Renata, que ela muda as fases dela. Amiga, para. Não pode Mas falar. em detalhes. Ela também pegou algumas fases minhas, então foi bem difícil, né? Sim. E ela não soltou a minha mãe em momento algum. Sim, ela já sabe que quando eu sumo, eu apareço. É normal. Mas já sei que ela tá no mundo Mas dela. eu digo assim pra ela, se você me ligar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e conseguir falar comigo, porque às vezes eu desligo o telefone, né? Mas se conseguir, você sabe que eu vou. E a gente nunca teve esse negócio, eita, parou de se falar, passou alguns dias sem se falar.
tudo Tudo mesma do mesmo coisa. jeito. Todo nesses mundo, todo mundo cantinhos tem esse tipo de amizade, que é aquele tipo de amigo que você só vê uma vez no ano, mas se você ligar pra ele, ele bate 5 minutos na E sua às vezes porta. eu digo, Luana, tá em casa? Tô chegando aí, do nada. Tipo, do nada. Eu que não sou de receber ninguém. Oxi, do jeito que for, pode vir. Tô chegando Porque, aí. na verdade, é difícil pra mim encontrar ela. Então, tem que ficar na espera dela. Quando ela quer, quando ela sai de um mundo dela. Então, é justamente isso. Quando a gente... É por isso que eu digo, minhas filhas, vocês estão em casa. Vocês que estão começando a ver, vocês jovens. Eu sempre digo para minha filhada que tem 15 anos, vai estudar, vai viver as coisas que hoje você tem oportunidade, que eu não tive. Ela não tem mãe, a Maria, e a mãe morreu de parto da irmã dela. E aí ela criou um vínculo muito grande comigo. E hoje ela tem 15 anos. Quando a mãe morreu, ela tinha 7. E aí a gente tem um vínculo muito grande. E eu digo para ela, vai estudar, não pense em casar cedo e tal. Mas é aquela coisa, jovem, não quer ouvir, entendeu? Já quer namorar, já fica pensando que vai casar e tal. Eu digo, vai estudar. Escolhendo o nome dos filhos. Vai para as festas, teu pai deixa, conversa com o seu pai, eu tô namorando, mas eu vou assim, se previnha, sabe? Eu dou todos os conselhos possíveis. Mas, infelizmente, a gente não pode, sabe, fazer Sim. por ninguém. Viver pelo outro, né? E eu digo isso porque eu não tive essa oportunidade. Meus pais eram muito de não conversar e eu entendo, porque eles foram criados assim. Meu pai teve uma criação, dos pais dele tiveram uma criação. Se a gente for olhar a árvore... Vai passando, né? A gente hoje tem a oportunidade de ser totalmente diferente, de fazer totalmente diferente com os nossos filhos. É isso que eu digo sempre para a Luana. Luana, hoje você tem a oportunidade de ser mãe, uma super mãe, como eu sempre digo para ela que ela é. E tem a oportunidade de dar carinho, sabe, de correr atrás de tudo para dar o que você pode para sua filha, coisas que a gente não pôde ter. E a gente nem culpa os nossos pais. E às vezes a gente se pega fazendo a mesma coisa. Isso, reproduzindo. Mas é normal. Aí é nessa hora que... Só que a gente tem a oportunidade de se observar e dizer, eu quero corrigir isso, porque eu não quero seguir esse mesmo não padrão. É fácil, não. Esse mesmo padrão que veio dos meus pais, que veio desse comportamento. E não que eu não ame meus pais, né? A gente tem que colocar isso. Não é questão de não amar, mas é questão que eu não quero ser e reproduzir as mesmas coisas. Que a gente hoje tem a oportunidade de viver. De escrever a nossa história, né? Isso, e coisas que eles não tiveram. Eles tiveram apenas o que tinha naquele momento, era o que podia. E aí, voltando para a história, eu terminei a faculdade, sim, terminei. Adoeci, porque eu acho que foi um conjunto, a faculdade. Algo que chegou um momento da faculdade que, tipo, não era o que eu estava fazendo. Ter parado de cantar foi um dos pilares. O primeiro. Segundo, a faculdade teve, sim, um peso, porque sobrecarrega. Toda pessoa pesada. que estuda na UFAL, ela sabe o peso que é. Os professores, eles pegam muito pesado. Eles fazem uma lavagem assim na sua cabeça que se você não terminar, se você não estudar, você não vai ser nada. E isso, aquilo, outro. Que você precisa entregar os trabalhos com prazo. Isso é uma pressão que adoece. Deveria ser mais leve. Eu até falei uma vez para uma professora que a gente teve uma discussãozinha, eu disse, era para ser algo mais leve e se torna algo tão pesado que a gente acaba... Tipo, chega no final do TCC, Você termina, já não quer mais, né? você já está tão cansado, esgotado, que você não tem nem felicidade. Diz, graças a Deus, eu me livrei disso. Porque você não é nem o diploma mais. A sensação não é de felicidade, é de alívio. É de alívio de tanta pressão que você recebeu. E aí veio o relacionamento, sim, que foi um grande peso. Teve isso, foi 5 anos de relacionamento, teve um grande peso. E eu decidi sair desse relacionamento, mas saí toda esculhambada, porque eu estava tomando medicação para ansiedade, para depressão. E aí também foi um período que a minha prima morreu e tal, e a Maria ficou um tempo lá em casa. Então, assim, juntou tudo, sabe? Foi muitas coisas. Em seguida, eu perdi minha sobrinha. Então, teve muita coisa que aconteceu, que eu sou muito sensível. Eu sou uma pessoa que... A Luana até me perguntou se eu estava nervosa. Eu disse, Luana, eu tô tomando um remedinho aí, tá de boa. Mas eu era extremamente sensível. E eu tenho falado com o meu médico sobre isso. E ele disse, é da sua personalidade. Isso não tem como a gente mudar certas coisas. Você é intensa. Quando eu amo muito. Quando eu não quero também, não odeio. Mas eu, tanto faz pra mim mais. Acabou. E tudo bem. E tá tudo bem. Mas eu sempre fui assim, de pegar a dor do outro pra mim. Por isso que eu tive que parar de frequentar os abrigos.
O médico pediu para parar de frequentar abrigo, de parar de frequentar hospital, que eu ia vestida de palhaça para visitar, porque eu era extremamente sensível. Então, eu acho que tudo isso, eu intensifiquei todas essas coisas. Eu intensifiquei de uma forma... Luana é bem assim também, né? Sim. Eu estava conversando com ela um dia desse. Já estava perguntando qual era o nome do remedinho dela. No carro, não foi? Foi, eu disse, só com receita, isso aqui é perigoso, não pode. Eu estava conversando com ela esses dias. Aí a gente sempre conversa muito aberto, essas coisas um com o outro. E eu falando para ela o seguinte, falando, olha, de um tempo para cá, principalmente esse ano de 2025, quem me acompanha há um tempo sabe que esse ano de 2025 foi assim, a minha vida virou de cabeça para baixo, eu acho que umas 10 vezes. Eu acho que esse ano de 2025 ele é um encerramento de ciclos para muita coisa. Para muita coisa. E também para desmascarar muita coisa, tipo, o que é para ser, o que não é para... Que eu acho que na minha vida também foi isso, esse ano. Eu acho que serviu muito. Foi incrível esse ano, olhando direitinho, né? Ainda doloroso. não acabou. Eu acho que assim, doloroso em muitas partes, mas eu acho que o que vem, eu acredito que 2026 vai ser algo mais, vai ser algo muito bom que vai acontecer em nossas vidas. 2026. 2026, porque 2025 foi porrada, É porque a gente tá aberto, na verdade, a gente acredita nisso porque a gente tá aberto para o novo, né? A gente quer isso aqui. Aí eu conversando com ela, e foi aquele vídeo que eu mandei para ela, eu falei, olha, de um tempo para cá eu gosto muito de filosofia, dessas coisas. Eu também tô assim agora, E aí a gente tá ficando velho. Eu acho a gente começa a filosofar. Já começa a ouvir uns MPB, já começa a ouvir um Raul Seixas, já começa a ouvir umas coisas diferentes. Um dia desse eu tava com meus afilhados de 16, 17, ele falou um negócio a gente tava caminhando na praça, aí eu falei, peraí, senta aí que eu vou dar um conselho para vocês. Eles vêm dessa criação, então tinha toda uma visão que estava carregada ali, que eu mostrei uma coisa que era para ser bom para eles, e eles falaram, Deus me livre isso. Sim. Eu falei, calma, senta aí agora. Depois que eu dei o sermão, aí depois eu pensei, poxa, tô ficando velho, meu irmão, tô começando a dar conselho para os mais novos. Mas eu passei para ela um vídeo, né, que falava um pouquinho sobre Maquiavel. E eu gosto muito de estudar sobre Maquiavel. E o nome do vídeo era Deixe de ser besta. Deixe de ser besta. Mas não porque ela era besta ou porque eu estava assistindo. É porque a gente tem que começar, a partir de um certo ponto da nossa trajetória, a gente tem que começar a escolher melhor. Selecionar aquilo que a gente vai investir melhor nossa energia. Sim. Tempo. Né? Nosso tempo, energia. Eu acredito muito em energia, né? Então, assim, eu cheguei à idade de física quântica, dessas coisas, a gente estudar tudo isso. Então, não podemos deixar nossa energia em lugares que não vai acrescentar em nada. Porque suga. Suga a gente. E aí, como eu já falei da empatia, pessoas que são altamente sensíveis, elas tendem a canalizar a energia, né, ali e tal. Aí último ano de ser besta foi o ano passado, que aí me pedi dinheiro emprestado e até hoje não pagaram. E veio contar que estava com depressão. E eu que estava também, poxa. E eu que tenho. E eu que tenho. Mas, enfim, eu acho que é isso. A gente se solidariza com a dor do outro. Mas será que o outro faria isso? E uma coisa que eu aprendi muito do ano passado para cá... Se o não for para me prejudicar, então... Não, vai ser não mesmo. Se o sim, for para me prejudicar, então vai ser um não. Uma coisa que eu aprendi do ano passado para cá foi dar meus nãos. E me posicionar e falar o que eu penso sobre as coisas. Tipo, isso me machucou e eu não quero mais. Porque eu era muito boba, eu engolia muito calada. Tipo, isso me magoou, mas tudo bem. Fulano deve estar passando por isso, por aquilo. E eu não passo não também por isso. Mesmo assim, eu não estou tratando mal. Mesmo assim, eu não estou tratando de forma agressiva, grosseira. Sim. E eu não merecia... Aí a gente diz, eu não merecia ser tratada grosseira assim por pessoas que... E foi o que aconteceu. Eu acho que de um ano passado para cá eu aprendi muito a dizer, Chega. A gente não dá mais para continuar nem essa amizade e tal. É melhor... Gosto muito de você, mas... Oi, tudo bem? Mas, tipo, não me pressione. Porque eu tinha amizades que era assim, tipo, de estar me pressionando.
Com fulano você sai, comigo você não sai. Você... Tá na cara que se eu tô saindo mais com a Luana é porque eu gosto de estar na companhia dela, eu gosto das nossas conversas, eu gosto de ser ouvida sem julgamentos e não estar com uma pessoa que toda hora, isso vai dar errado, isso não sei o quê. Ah, mas você já viu isso, aquilo, outro. Poxa, eu tô te contando porque eu queria que uma palavra não positiva, julgamento, não mas julgamento e tal. E julgamento deixa para os meus pais fazer, né? que eles podem, né? Que nem isso eles fazem mais, viu? Você tem noção? Na verdade, é porque a Renata é o tipo de pessoa que ela aconselha sem julgar, que nem ela estava falando. Ela falava assim para mim. E beleza que às vezes a gente precisa de uma palavra dura para enxergar que está errado ali, mas se a gente consegue entender de outra forma sem precisar das palavras tão duras, eu prefiro. Eu nunca aprendi nada com palavras duras. Eu acho que quando a pessoa vem com a ignorância, com essas palavras que não é boa... Se existem outros tipos e outras formas de falar, Sim. mais gentil, por que não usá-las, né? Eu sempre falo isso com a minha mãe, tipo... eu não gosto. Que existem outras formas de a gente ser mais gentil, e aí a pessoa já vem criticando. E aí é lasca, né? Mas, enfim, eu acho que como a gente estava falando sobre... Eu terminei a faculdade e tal, de serviço social. Não usei para nada até agora. Tá lá o diploma. Mas terminei, né? Era o sonho da minha mãe. Eu disse, mãe, esse diploma não é nem meu, é seu. É seu. E ela, meu Deus. Eu digo, porque eu comecei a trabalhar no período da faculdade. Eu sempre fui muito ativa. E eu, poxa, eu vou trabalhar com o quê? Eu preciso trabalhar. E agora eu faço o quê da minha vida? E foi quando a Márcia me chamou para ir para uma festa infantil. Ela disse, por que tu não vai para uma festa infantil? Vamos para uma festa infantil da filha da minha amiga. Aí foi quando eu fui para essa festa infantil e lá conheci o palhaço, que era o Pimpom, que ele nem tinha nome ainda. E a gente conheceu ele nem falava, ele fazia mímica, tipo assim, ficava atrás da pessoa só, tipo um sombra. E aí, a gente se conheceu lá nessa festa. Eu que tive que puxar as brincadeiras. Fiz uma maquiagem infantil horrível nas crianças, terrível. A Márcia comprou as tintas e disse, não, maquiar as crianças. Eu disse, quem vai maquiar as crianças? Ela, você, óbvio, porque eu não sei. Que tudo ela botava pra mim. Fiz umas pinturas faciais horríveis, amiga, nas crianças. Coitadas das crianças que eu pareço. Tudo as cobaias. Só fazia uns coração troncho. Mas depois de um tempo eu comecei a gostar daquilo. Porque começou a dar dinheiro, porque daquela festa surgiu uma outra festa, dessa outra festa surgiu outra e a gente nunca mais parou. Hoje a gente tem uma banda infantil e hoje a gente tem o grupo, né, a Turminha Só Sucesso, que não, na verdade antes era as Palhacinhas Só Sucesso, que era eu e ela. E aí ela engravidou, casou e ela tipo não se afastou por causa da gravidez e tal, e ela não quis mais voltar porque ela seguiu outros caminhos. E eu continuei. É tão legal. Até grávida eu fui também pra... Oi, botei a Luana um dia para ir comigo. Então, assim, a gente continuou e nunca mais parou, porque financeiramente estava dando certo. E eu estava num momento da minha vida muito depressiva. E eu não contava para ninguém. Eu nunca gostei de contar os meus problemas para ninguém. Se alguém me perguntasse, eu nunca gostei de falar. Eu era muito de ouvir, mas falar que eu tô mal, eu tô triste, sei o quê. Eu odeio falar isso, olha. Chegar para alguém e dizer, tô mal, tô triste. Eu sempre digo, tô bem. Mesmo não estando, tô bem. Porque eu acho que eu tô sendo um peso, que eu tô trazendo uma energia pesada. Eu nunca gostei de, tipo... A não ser que seja alguém que realmente eu confie para falar. Luana, não tô muito legal e tal, tô mal assim. Coisas que eu não gosto de falar da minha vida. Acabava que ela chegava para falar mal, nós inventava alguma coisa, esquecia que tava mal e ia se embora. Agora, não sei se ela ia embora mal... Eu esqueci, a gente eu sei que enquanto a gente tava junto, parecia que ela tava bem. Não sei se ela tava fingindo, me diga agora. Mas é isso mesmo. As pessoas, elas trocam energia. Né? A gente estava falando sobre isso. As pessoas, elas, a partir do momento que eu tô com você, eu tô com ela, a gente tá trocando energia aqui. Quando tá todo mundo com uma energia boa, só tende a aumentar a energia do outro. Sim. Né? Então, do mesmo jeito que quando tem um que está com energia mais baixa, eles consomem um pouco, mas dependendo da minha energia, eu vou deixar a energia dele embora. É que nem uma bateria. É uma bateria. Lados, se você positivo e negativo. Vai ser sempre um meio termo ali. Sim. Você falando sobre a sua carreira, eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Primeira pergunta. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? E a segunda pergunta, qual foi o momento mais especial da sua carreira como cantora? Como cantorita.
O momento mais difícil. Enquanto isso, eu vou pegando aqui o... Tá. O momento mais difícil, eu acho que foi o período que eu parei de cantar, né? Tipo, eu acho que esse foi o momento mais difícil. Eu acho que quando a gente desiste da gente, que a gente... Eu não conseguia nem me olhar, nem me ouvir mais. Eu acho que eu cheguei a um período que eu não gostava de ouvir nem a minha voz. Porque, tipo, eu me sentia que, tipo, não, eu nasci, eu não sou pra isso não é pra mim. Mas porque eu ouvi de outras pessoas que, tipo, que isso não era pra mim, que tal, que isso não era bom, isso não era legal. E aí, eu acho que isso foi o momento mais difícil. Porque eu acho que quando a gente tá, mesmo que as pessoas digam, mas você tá tentando, mas você não fez sucesso. E daí, eu sou cantora e acabou. Independente, eu sou cantora. Nem todo mundo nasceu pra fazer sucesso, de crescer. Mas o que é sucesso? O que é sucesso? Eu acho que sucesso, para mim, hoje é eu estar realizada. Tipo, poxa, eu consegui fazer as coisas que eu queria fazer, que eu gostava de fazer, e mesmo que isso não esteja no retorno, porque tudo que as pessoas acham que sucesso é financeiro. Exato. Não é. Individual, né? Cada um tem a sua teoria para o que é sucesso para você. Sucesso para o Lucas tá dando certo, eu estou fazendo as coisas que eu gosto, mesmo que ainda não esteja financeiramente onde eu quero estar, mas isso é uma consequência boa que vai acontecer. Mas eu já estou fazendo o que eu gosto de fazer, transmitindo aquilo que eu gosto, essa sensação boa de estar fazendo aquela... E, poxa, que massa, eu estou aqui fazendo isso. Quando você assistir você ali nas câmeras, você diz, eita, que massa, eu estou numa posição, eu estou me posicionando melhor, agora eu já consegui crescer nisso, eu já consegui avançar. E eu acho que isso é muito importante, a gente se olhar com esse carinho pra gente, né? Se olhar, tipo, poxa, olhar com mais carinho pra gente, porque a gente, às vezes, está ouvindo tanto o que as outras pessoas estão falando, que a gente esquece de onde a gente... De ouvir a gente. E de se ouvir, o que realmente... Eu sempre digo, ouça você, ouça o que o seu coração está pedindo, porque a nossa intuição ela é muito forte. E eu acho que Deus habita... Acho não, certeza disso. Eu não acredito que Deus habite só lá dentro da igreja, não, gente. Isso é um lugar só porque a gente vai ali buscar, mas Deus habita dentro de nós a todo instante. Deus fala com a gente a todo instante. E Deus somos nós também. Nós somos uma criação dele. Então, eu sou Deus também. Isso não significa que quando a gente fala isso, as pessoas acham que... mas você quer ser maior que Deus. Gente... Eu sou uma criação dele. Ele jamais me deixaria sozinha. Então, eu preciso me ouvir, porque ele está aqui dentro de mim. E aí, quando eu passei a entender isso, facilitou muitas coisas. Porque, religiosamente, eu já passei por muitos cantos, sabe? Tentando me entender. Luana sabe disso. Eu já tentei buscar de várias formas, porque eu achava que muita coisa em mim... Eu tinha uma espiritualidade muito aguçada, uma sensibilidade muito forte para muita coisa, e eu queria me entender. Eu dizia, poxa, isso só pode ser espiritual e tal, porque eu penso demais, eu olho para as pessoas, eu leio as pessoas, eu consigo... Eu chego perto de alguém, a pessoa já vem me contar a vida, ela nem me conhece. E ela já vem me contar a vida. Então, eu tinha muito essa questão da energia. Por isso que eu estava sempre canalizando a energia de outras pessoas. Eu vi uma pessoa na rua e a pessoa me pedia ajuda. Eu dizia, eu tenho que ajudar aquela pessoa. Onde é a tua casa? Pronto, eu vou lá. E aí, foi por isso que o médico disse, eu preciso que você dê uma pausa e pense mais em você. Meu irmão também dizia isso sempre para mim. Você foca demais em querer ajudar o mundo, mas você não vai conseguir mudar o mundo, Renata. Você precisa focar também, senão você vai adoecer sempre. E aí foi quando eu também dei uma pausa nisso, que a gente tinha um grupo chamado Grupo Amigos pela Fé. E a gente foi até o grupo até a pandemia, mas depois da pandemia a gente não podia fazer mais visitas nos hospitais e nem nos abrigos, então a gente teve que desacelerar, né? E aí, depois disso, eu também precisei cuidar de mim. E aí foi quando a gente deu uma desacelerada, porque eu era uma das líderes do grupo, então, sem o meu pontapé inicial, ninguém ia. Então, tudo desandou. Até hoje, as meninas, vamos voltar ao grupo. Eu digo, gente, eu não estou podendo. Nesse momento, não. Pode ser que um dia a gente volte, mas agora, nesse momento, não. Posso, né? E a gente estava falando nessa questão de quando a gente estava mesmo... A maior dificuldade... A maior dificuldade e a maior alegria. Sim, a Exato. dificuldade foi só essa questão de ter parado, porque a gente para ouvir outras pessoas e esquece de se ouvir. Então, eu passei um tempo sem nem querer me ouvir. Eu não queria ouvir mais, não queria mais cantar. Quando alguém me chamava para cantar, até em participações, eu não queria. Eu dizia, se for me chamar, não me chame. Eu tô rouca, tô gripada, não me chame. E só que quando alguém chamava, eu gostava. Só que eu ficava tão nervosa para aquilo.
Eu ficava tão nervosa. O peso que não era seu, você estava carregando um peso que não era seu. Aí um dia, quando eu terminei o relacionamento, o Marujinho me chamou para uma live, para participar da live. Isso já fazia tempo que eu não participava de nada, de cantar em lugar nenhum. Só que um ano antes, a Forrozão das Antigas tinha me chamado para cantar na banda. E foi um não que eu dei pro Forrozão das Antigas, que misericórdia. Foi algo que me destruiu, né? Porque eu queria muito, era o meu sonho. Mas, enfim. E qual foi a maior felicidade, a maior realização como cantora? Aí, a maior realização como cantora, eu acho que começou quando a banda Algodão Doce começou... Eu já falei isso, acho que falei na minha live, que a Pipoca, a personagem Pipoca, me salvou de muita coisa. Eu acho que eu me segurei nela por muita coisa, tipo... As crianças que olhavam para mim como Pipoca, eu quero ser que nem a Pipoquinha e tal. No Dia das Crianças, tinha crianças que se vestiam como a Pipoca, fazia a saia de tule, botava uma roupinha rosa e tal, e a tiarinha e tal. E eu, poxa, eu tô trazendo um personagem e tal, e as crianças gostam disso, os adolescentes gostam da minha personagem e tal. E foi quando a gente começou a banda e trocou o nome, Algodão, era a banda... A gente colocava como os Palhacinhos Só Sucesso, mas aí, porque a gente não tinha o nome da banda. E no carnaval do ano passado, a gente precisou mudar o nome e ficou Algodão Doce Kids. E aí, eu penso que, acho que foi uma das maiores alegrias, foi a questão da banda, de trazer esses personagens, de pensar o quanto eu poderia ser várias, eu poderia ser muitas coisas, e isso, para mim, foi algo que eu comecei a me olhar de uma forma diferente. Tipo, poxa, mas eu sou um sucesso. Tipo, eu sou um sucesso independente de ter dado certo no forró ou não e tal, de eu ter deixado. Mas não deu também porque eu não quis, eu não insisti. E aí você começa a se olhar dessa outra forma. E aí, quando eu gravei agora, no último show que eu fui, a Luana estava falando para a Luana que eu não tive muitas emoções, porque eu estava muito segura. E, tipo, se eu errar uma música, tudo bem. Se eu desafinar nessa música, tudo bem. Eu só quero cantar. Eu só quero viver o meu momento. Nossa. Então, eu acho que isso me trouxe muita alegria de estar ali. Minha família estava presente e tal. Algumas pessoas que não puderam estar porque era uma sexta-feira, não puderam estar, mas, tipo, me trouxe uma nova... Eu acho que eu entrei como uma nova versão de Renata, de, tipo, eu estou cantando, e não porque eu quero fazer sucesso, mas eu estou cantando porque eu gosto de fazer isso. Nossa. E tá tudo bem. E dá tudo bem. Se der certo, se acontecer de decolar, de acontecer de... Eita, agora estourou alguma coisa do tipo... Que a rede social, ela pode hoje levar você a muito adiante. E se acontecer... Foi uma consequência muito boa que aconteceu ali. Ó. Foi algo muito bom que aconteceu. Mas também, se não, eu estou vivendo, eu vou deixar marcas para quando chegar lá na frente eu dizer, eita, poxa, eu vivi, eu fui intensa, eu vivi as coisas que eu gostava de fazer e nem me importei com o que as pessoas pensavam. Sim. Porque eu já recebi muitas pessoas perguntando, você tem que focar numa coisa só. Você quer ser tudo. Eu foco no que eu quiser. Né? Aí eu, oxi... E agora deu, e eu sou obrigada. Eu tô dando conta, poxa, eu tô dando conta. Porque eu não sei se você sabe, mas eu tenho um estúdio de sobrancelha. Eu trabalho com sobrancelha. Que foi no mesmo período que eu comecei a trabalhar de palhaça, que eu comecei a trabalhar de sobrancelha. E aí eu conciliava, eu fazia até na faculdade sobrancelha das meninas e tal. Era. Mas aí eu não esperava trabalhar com isso, gente. Eu não esperava nem como palhaça, não foi algo premeditado. Porque até então eu queria ser cantora. O sonho de cantora foi frustrado naquele momento. Eu não queria mais ser cantora e eu estava estudando porque eu não tinha outra opção. Tipo, eu preciso estudar e você é assistente social porque eu não tenho outra opção. Só que aí veio as palhaças, veio eu fazer sobrancelha e ter postado nas redes sociais e as meninas, tu faz a minha, faz a minha, faz a minha. E foi que deu a louca nesse faz a minha, que eu nunca mais parei. Então, assim, não foi... tudo isso, né? Não foi algo que eu planejei. Eita, eu vou ser empreendedora nessa área. Por isso que eu acho que eu nunca foquei tanto no estúdio. De, tipo assim, eu vou focar só nisso. Porque eu conseguia conciliar
E eu gosto de fazer as outras coisas. E você consegue dar o peso que você acha necessário em cada uma dessas áreas. Durante a semana. E isso é o que é importante. Durante a semana eu trabalho como design de sobrancelha até o sábado à tarde. Aí depois eu vou para a festa infantil à noite. Ou consigo ir para as festas infantis. Se tiver festa infantil durante a semana, eu não marco um cliente para esse dia e vou. E se eu quiser... Pra estar aqui hoje, ela teve que desmarcar. Aí se eu quiser ir pra praia numa segunda-feira, eu vou, desmarco e tá tendo, tipo, tudo bem. Aí as pessoas, eu acho que se incomodam também com... As pessoas que se incomodam são as pessoas que não têm a mesma coragem que você. Sempre vai ser essas pessoas, Eu né? penso o seguinte, você fazendo, vai ser julgada. Se você não fazendo, vai Você ser... não fazendo, vai ser julgada. Então, assim, sempre vai ter alguém para falar alguma coisa, independente do que a gente faça, porque quando a gente faz, a gente sai do comum, sai do padrão. Sim. E tudo que é novo, tudo que é estranho, assusta. Assusta quem está acomodado com o padrão. Sim. A gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu quero fazer uma dinâmica com você. Tudo Quer fazer certo. dinâmica com ela? Destravando? Não, faz. Quer que eu faça? Tá bom. Sim, diga. Para a gente finalizar, eu quero fazer apenas uma pergunta. O que hoje a Renata precisa destravar? O que hoje eu ainda... Eita, olha, pesado? Pesado? Não estava preparada não, poxa, para isso. A ideia é O que essa. eu preciso destravar... Eu acredito que existe muitas coisas ainda a aprender. Eu acho que todos os dias ninguém nasce pronto para nada. E ao longo do caminho a gente vai aprendendo, vai aprendendo. E mesmo que a gente aprenda muito, a gente nunca vai chegar ainda. A gente sempre vai querer melhorar em muitas coisas. Mas destravar é difícil, porque eu acho que tem muita coisa na minha vida ainda que eu quero melhorar, como pessoa, como algumas crenças a romper dentro de mim, que às vezes a gente acha que já rompeu, mas ainda está enraizada ali. E me descobri em muitas outras coisas adiante, né? Porque, como eu disse, as pessoas perguntam, o que é que você quer ser? Gente, eu estou vivendo, deixa eu viver. Uma hora pode chegar um momento que eu queira trabalhar só com isso, só com aquilo. E também, se eu não quiser mais trabalhar com nada disso e quiser recomeçar, tudo bem, tá tudo certo. Só que eu acho que essa é a trava também. Começar algo novo sempre é muito difícil, porque dá medo. A gente ainda tem, sim, um olhar sobre o julgamento das pessoas, mesmo que a gente diga que não, mas a gente ainda sente uma insegurança, a gente ainda pensa, e se der errado, e as pessoas ficarem falando que deu errado e tal. Mesmo que você não queira, mas no fundo ainda tem, como eu falei, essas crenças dentro de você enraizadas que precisam se romper. Porque eu acho que quando elas se romperem de verdade, a gente vai ligar instalar, tipo, eu não tô nem aí mesmo, eu tô só querendo... E eu acho que as coisas vão dar até mais certo, sabia? Sim. Quando a gente solta isso tudo, nem pensa que vai dar errado. A gente não tem nem... Acho que vai ter nem essa opção que vai dar errado. Boa parte do peso que a gente sente hoje, nós mesmos criamos. Nós mesmos que criamos esse bloqueio. Porque, assim, você respondeu algo que é de encontro, assim, com todo mundo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. E a gente vai morrer com essa luta. Quando eu digo batalha isso, incansável. Uma batalha a vida toda. Então, eu fiz um comentário no Instagram, num post, e aí uma enxurrada de gente curtiu esse comentário. Mais de 1.000 pessoas curtiu esse comentário, mas também outras pessoas vieram criticar, né? Que o comentário, o cara estava falando... Esqueci o nome dele agora, que ele grava vídeo de manhãzinha, quando ele está correndo, e ele falando assim, e se o diabo for nós mesmos? Que ele falava da nossa mente. Exato. Que Deus e o bem e o mal está dentro de nós também, né? Então, basta a gente querer o que é que eu quero cultuar dentro de mim, o bem e o mal. Ninguém é perfeito, velho. Ninguém se conhece por inteiro. A gente não sabe. Do que somos capazes. A gente não sabe do que é capaz no momento de aflição, no momento de agonia, no momento de dor, no momento de raiva. A gente nunca sabe. Uhum. Para se defender e tudo mais. Então, a nossa mente, eu acho muito que quando a gente diz, o inimigo está tentando. Não, velho. O inimigo sou eu mesma. Todos os dias, quando eu me saboto, e não é fácil, tá? Porque tem dias que eu acordo e eu digo, eu quero ficar na minha cama, eu quero dormir.
E tá tudo bem também, porque eu tinha muito disso, sabe? De ficar me culpando porque eu dormi, porque eu descansei. E eu tive que levar isso para terapia, porque eu queria ser produtiva o tempo inteiro. E ninguém é produtivo o tempo inteiro. Nós precisamos descansar a nossa mente. E quando eu não era produtiva um dia, eu dava ouvido que a minha mãe dizia, porque a minha mãe era assim, a minha mãe dizia muitas coisas, tipo, você dorme até tarde, você não sei o quê e tal. Só que eu já estava sendo produtiva até demais. Eu ficava até madrugada trabalhando, respondendo cliente, organizando minha vida. Porque ninguém vê. As pessoas só vê a coisa bonita. O externo, né? E eu acho que quando eu fiz esse comentário no Instagram, umas pessoas vieram, né, palavras religiosas e tal, porque eles acreditam que o diabo é um homem de chifres e que Deus está lá sentado esperando por nós. E um homenzinho, não, gente, ele está dentro de nós, ambos, só que nós precisamos escolher quem é que a gente quer, porque as pessoas usam, eu só comentei assim, que as pessoas preferem culpabilizar uma terceira pessoa do que ela assumir quem realmente ela é e assumir, eu errei. E eu preciso me consertar nisso, porque eu não gostei dessa minha atitude. Eu fiz uma coisa errada, eu não gostei. Então, eu preciso trabalhar isso em mim. E é muito difícil reconhecer. É muito difícil julgar você mesmo. Sim, mas eu acho que isso... Eu passo muito tempo me julgando, sabe? Uhum. Quando eu brigo com a minha mãe, com alguém, que eu falei alguma coisa, numa rodinha de amigos que eu falei uma coisa, de alguém que eu julguei. Que pariu, porque eu fiz isso, hein? Já voltei 3 casas do meu processo evolutivo. Mas eu acho que é isso. Tudo está aqui. Tudo está aqui. Só que não é tão fácil. A gente sabe, mas lá colocar ele no dia a dia não é tão simples, porque a gente tem crenças limitantes que ainda nos prendem, tem muitas coisas que ainda nos prendem. Mas eu acho que a descoberta maior a gente já teve, né? Que está tudo aqui. Então, vamos destravar tudo isso aos poucos, sem muita pressa, que se a gente se pressionar demais, a gente não consegue chegar lá, não. Show de bola. Eu vou deixar para você o encerramento. Pode encerrar. Você... Enquanto isso, eu vou pegando aqui mais um que eu passei o episódio todinho comendo enquanto vocês conversavam. Você viu, não foi? Inclusive, um agradecimento ao nosso parceiro, nosso patrocinador, Croaçaria da Dressa, tá? Que está sempre participando aqui dos podcasts, deixando os melhores salgados de Arapiraca e região expostos aqui para que a gente possa fazer um podcast muito confortável, com comida. Vou até comer. Que ninguém resiste, como vocês acabaram de ver. Exatamente. E se você quer ser um patrocinador, quer fazer parte do nosso podcast, contar a sua história, entre em contato com a gente e vem destravar. Tem que ser errado. Agradecemos a nossa querida Renata, foi um prazer. E agora? É porque você iniciou, né? Aí Quem sabe faz ao vivo. E agora eu faço o quê? Foi incrível saber um pouco mais da sua história, porque eu sabia até uma parte, tem coisas que eu estava aqui ouvindo e disse, meu Deus, essa parte eu não sabia. Essa eu não sabia, né? Tem muita coisa. Mas foi incrível ter você aqui com a gente e escutar a sua história. Resumida, né? Porque pra gente realmente escutar tudo num podcast não dava, não. Sim, sim. Onde é que a gente pode lhe encontrar? Sim. Eita, agora eu tenho uma bomba de Instagram. É porque, gente, eu tenho o da cantora, né? Renata Vamos pelo da cantora primeiro. E tem o outro, Renata Só Sucesso, que era um perfil de saúde mental, que antes era o nome SOS Ansiosa. Eu não gostava de postar nada sobre a minha vida, era bem oculto. Mas aí eu disse, um dia eu acordei, eu disse, rapaz, eu preciso usar esse Instagram, é meu, ele tem 200 mil seguidores, eu preciso usar ele a meu favor. E para falar sobre saúde mental também, sobre que eu, assim, né, não que eu não tenha saúde mental, gente, é claro que eu tenho. mas todo mundo passa por momentos, né, e eu acho que, quem sabe, numa outra oportunidade a gente não fale sobre saúde mental, que é uma pauta muito importante para os dias de hoje. E eu uso esse Instagram, Renata Só Sucesso. E lá vocês vão encontrar muita coisa, né? Falando sobre saúde mental. E aí o blog do sítio é o blog do sítio, porque eu criei tem 2 meses, numa fase ruim que eu estava, né? E eu estava um pouco sumida das redes sociais. Eu disse, eu quero
postar só as coisas do sítio, porque eu sempre gostei de gravar minha avó, minha família. E aí eu criei o blog do sítio. E o negócio do blog do sítio deu tão certo que a gente tá com 23 mil seguidores. Acho que é 22, 21, sei lá. E foi algo que bombou, loucura, né? Só com vídeos assim, gravando no dia a dia. Bom dia e tal, tô com meu café aqui e tal. E aí, vão lá para vocês acompanhar o blog do Sítio Capim. O blog do Sítio. A gente vai deixar os arrobas já na descrição. E agradeço a vocês, foi maravilhoso esse papo aqui, foi maravilhoso. Acho que quando a gente conversa com pessoas tão bacanas quanto Luana, quanto Lucas, e Lucas Gabriel e Luana Gabriele, que engraçado. Uma dupla sertaneja. Uma dupla sertaneja. Aí, a gente troca experiências com Pronto, aí né? se junta com a Renata. É só sucesso. É só sucesso, só sucesso. E é isso, minha gente, foi maravilhoso. E conta comigo aí, precisarem de mim, estou por cá. Fica para o próximo episódio. Não perde os nossos reels no Instagram, nossos shorts. Fiquem sempre acompanhando, porque tem muita coisa massa vindo por aí. E a gente se vê no próximo episódio. Muitos convidados especiais para os próximos episódios, né? Simbora. Acompanhe.